Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que veio, todo mundo que está assistindo aí online, que vai ver depois. Eu sou o Felipe Chopes, eu tenho nome de cerveja, tô acostumado com os apelidos da galera sempre me zoar. A pronúncia também, a galera às vezes manda um Felipe Shopping, um Shopee, um Chupa-Chups, sempre inventando o Chopão, que eu acho que ele deve ser meu primo de algum grau. Pô, eu queria muito descobrir isso para poder ficar rico de um dia para noite, postar no TikTok, mas não vai ser dessa vez. E aí, o que eu faço da minha vida, né? Eu queria só tocar guitarra, mas eu preciso empreender. E aí eu decidi empreender. E bem na minha vez de empreender, aconteceu o apocalipse, o mundo ele quis acabar bem na minha vez. É toda hora. É uma guerra nuclear. Ah, vocês estão percebendo que tem uns pratos de comida? É porque eu fiz a apresentação agora. Eu peguei um template só de comida e como é um evento de criatividade, eu falei, eu preciso resolver essa apresentação em poucas horas. Então, ficou muito bonitinho. Eu escolhi onde o prato ia estar ali. É um meteoro que eles estão falando que vai cair na Lua, que vai cair na Terra. Eu acho que isso aí tem uma baita conspiração por trás, enfim. E todos esses apocalipses, os da IA, bem na minha vez de empreender. Então, cara, eu estou me reinventando, me reinventei na pandemia. Como empreendedor, eu falei, cara, eu não vou desistir, eu vou até o fim agora. Vou ser um moleque chato e, enfim. Mas às vezes a gente não dá muito certo, às vezes a gente quebra a cara, mas eu acho que isso traz muitos aprendizados, né? E com o que eu trabalho, né? No meio de todo esse apocalipse, o que eu fui empreender? Com telefone. E, cara, eu queria que fosse só esse telefone aqui, ó. Na guitarra, mas não, eu trabalho com Ura, junto com a Yasmin, na Johnny Days. A minha empresa, ela faz essas, quando vocês ligam nos bancos, esses robozinhos conversacionais, a gente cuida dessa experiência sonora, porque no fim do dia é uma experiência de som. E... Então a gente faz Ura, skills de Alexa, perdeu um pouquinho a formatação aqui, mas não tem problema. A gente faz Ura, skill de Alexa, treinamento e produção audiovisual, esse tipo de coisa. Atendo alguns clientes, tem muitos projetos legais no mercado. A Yasmin trouxe um case hoje que a gente fez na Comgás, muito bacana. A gente fez a Roxy do Rock in Rio na Alexa, que era uma jornada de atendimento, que eu falei, cara, não vou fazer atendimento chato não, vamos fazer uma coisa mais interessante. A gente fez um game na Alexa, para as pessoas tirarem dúvida do evento, enfim, foi bem legal. A Globo a gente fez uns projetos bacanas. Também eu fiz até som de trem. Então vocês podem não me conhecer, não ter me visto, mas vocês já me ouviram em algum canto quando ligou num banco. Ouviu aquele tecladinho? Olá, tudo bem? Eu estou falando com tal pessoa. Aí tem, só um momento, tem um tecladinho? Muito provavelmente foi eu que gravei aquele som. Porque eu gravei para a maioria das empresas, seja clientes diretos ou indiretos, com muitos parceiros, onde eu conheci muita gente legal que está aqui, clientes também. Tive meus reconhecimentos, esse case da Jojo Tadinho, que a gente saiu no MIT, uma coisa bem legal, que eu fiz clonagem de voz quando não tinha clonagem de voz. Então as pessoas perguntaram para mim, Fê, eu preciso fazer a Jojo falar na Alexa, mas ela está na fazenda, dá seus pulos aí. Eu falei, não, vamos fazer um TTS, que é essas tecnologias que a gente vê hoje, de text-to-speech, com clonagem de voz. Só que na época era muito caro. Há 2 anos atrás isso era uma realidade impossível. Hoje não, hoje isso está muito democratizado, está muito fácil para todo mundo. E aí foi um case bem bacana, você ligava, já falava, e aí, quer papá? E aí você pedia a pizza, era bem bacana. E aí na Johnny Days, nessa minha empresa de áudio, vou falar de 3 empresas minhas. Queria agradecer as pessoas que estão aqui também, o Patrick da Johnny tá aí, a Natália, a cofundadora, a Yasmin. A gente tem uma cultura muito de brincar em serviço. Eu falo que quando a gente brinca em serviço é porque a gente está fazendo muito tranquilamente um negócio a ponto, mano, tô fazendo brincando. É porque você tá muito bom. Ao contrário do que todo mundo fala, você brinca, você não tem responsabilidade. Não, a gente é muito chato com isso. A gente é uma estrutura totalmente automatizada. Automatizamos o processo de edição há muito tempo atrás, na pandemia, porque eu não conseguia mais editar áudio sozinho. Eu achava que
vou ficar cortando pepino de áudio todo dia, porque quando você liga no telefone, aquelas frases, elas são pequenos fragmentos. Oi, bom dia, você está no banco tal. Digita seu CPF. São inúmeros prompts. E nos valores? R$50 e 1 centavo. R$50 e 2 centavos. Cara, você pensa que a gente gravou todos os valores, todos os nomes. Quando a gente fez um projeto, acho que foi eu não lembro, para um cliente, acho que foi pro iFood, que a gente teve que gravar um monte de nome de estabelecimento. E aí eu descobri que o brasileiro é muito criativo, tem uns nomes muito legais de estabelecimento. E nessas brincadeiras, a gente exercita muito esse exercício da criação. Então o Patrick um dia me clonou numa reunião, que é como eu falo pra galera, gente, vamos testar novas tecnologias, vamos tentar achar um jeito mais fácil da gente fazer o que a gente está fazendo, para ter mais tempo a gente ficar coçando um pouco mais para ter ideia criativa. Porque a criatividade, ela nasce no ócio. É quando você está no banheiro, quando você está no chuveiro, quando você está andando. O menino da neurociência falou aqui ontem que é naqueles 10 minutinhos que você tem de pausa, né, que você cria. Eu falo, beleza, estou fazendo tudo certinho do jeito errado, né? Porque é onde eu paro para fumar um cigarrinho, tenho minhas ideias, que é uma coisa que eu quero parar. E pretendo, inclusive, fazer um projeto desse em breve. Então, vamos lá. Isso é o que a galera me clonou na reunião. Eu sou Felipe Shock, estou aqui pra ser feliz. A meta é mudar o atendimento do país. O Patrick já sabe qual a tradição. Arruma essas encrencas e deixo ele na mão. Eu sou Felipe Shock, sou palito solto. Com a minha voz clonada eu faço um rap desenvolto. O Patrick já sabe qual a tradição. Quarta-feira eu dou um aumento para ele então. Eu sou Felipe Shock, se eu me acho tal. Eu chego a meio-dia e acho isso normal. O Patrick já sabe qual a tradição. Reduziu o trampo dele sem reclamação. O Rodrigo também veio pra mostrar o seu robô. E falei pra ele que hoje eu vou dar um aumento pro Rô, dar um aumento pro Rô, dar um aumento pro Rô, dar um aumento pro Rô. Isso a IA não faz. Esses erros, essas coisinhas, ela nunca vai fazer. Isso aqui é uma atividade humana, cara. Humana, é isso que ela nunca vai conseguir fazer. E é isso, galera. E agora vamos avançar. Obrigado. É que soltou o negocinho aqui. E aí, em 2023, acabei num dessas crises de criação, que eu saí pra rua, enfim, fui zoar o presidente e viralizei na internet. Na época, aí todo mundo me conhecia, continuei com esse projeto, fazendo um monte de meme, todo mundo, nossa, Jô, você é muito criativo, muito brisa, e basicamente eu mexi com tudo que minha mãe falou pra não mexer. Política, futebol e religião. Cara, eu consegui um feito inédito dos meus vídeos estarem na página de todos os crentes, de toda a galera comunista, de todo mundo, que não se conversa, mas naquele momento eles se conversaram para curtir um som e curtir uma música. Acredito muito que a música é uma linguagem universal, pode salvar muita vida. Às vezes você tá ali depressivo, você vai lá ver um meme, dá uma animada, porque a gente tá num país que sofre muito com saúde mental. Eu fui uma vítima dessas. Tipo, passei por coisas muito difíceis, mas a música, ela sempre é a nossa válvula de escape, é uma coisa que eu coloquei como meta na minha vida. E tem outra empresa que é a Stay Studio, by Johnny Days, que a gente está fazendo, inclusive a Pamela palestrou aqui ontem, a gente faz o podcast dela, a gente recebe muita gente bacana. Foi um projeto que, assim, em 3 meses ele já estava bombando, milhões de visualizações. Um projeto com muito carinho que a gente faz, a gente sempre, o que eu falei, a gente brinca em serviço. Então a gente quis trazer uma identidade, tem tudo nesse podcast, ele é muito pensado, os cortes, a hora que a câmera olha. Quando a gente fala de psicologia, às vezes você está falando uma coisa, o convidado ele pode não estar respondendo verbalmente, mas ele está batendo o pé, ele está ansioso. E isso a gente pega e traz mais emoção para esse conteúdo, a cor, a correção de cor, qual a mensagem que a gente quer dar.
Então é todo esse carinho que a gente tem, esse olhar. E tô começando uma nova iniciativa agora com a Human Card, com a Raíza que tá ali, minha sócia, que tá aqui. E a gente quer construir uma história bem bacana. Qual o diferencial de vocês? O Gu? A Natália? O Patrick? Não sei. Não sei qual é o nosso diferencial. Isso aqui é uma coisa que eu encontro muito nas reuniões, cara. Toda vez a gente vai apresentar, e a Yasmin trouxe um ponto muito importante, que é sobre a coragem de inovar. Todo mundo quer chegar primeiro em algum lugar, mas ninguém quer correr o risco de chegar num lugar que ninguém tá. Então as pessoas esperam o case ser validado no mercado e depois vão lá, beleza, aquilo deu, já vi alguém fazendo, e a gente, pelo menos na nossa cultura dentro de casa, organizacional, a gente sempre fortalece esse negócio. Cara, vamos arriscar. Se a gente não arriscar, a gente não vai construir mundo nenhum. A gente vai estar sempre esperando, a gente vira uma IA. Porque a IA está sempre baseada em alguma coisa que já aconteceu. No dado, a gente perde a nossa diferencial humano em relação a uma inteligência artificial. Se a gente não está correndo riscos, não está inovando, não está criando uma coisa nova. E, cara, o risco tem muitas vezes que dá certo e muitas vezes dá errado. É a coragem de poder bancar isso, entendeu? No case lá que a Yasmin mostrou da Congás, que a gente aumentou a velocidade, achamos um pessoal que teve coragem de bancar. Pô, aumentar a velocidade num telefone não parece meio loucura? Parece, mas a gente é doido. E deu muito certo, cara. E olha como faz música na IA hoje. E aí eu fiz essa música agora, enquanto eu tava ali. E vou tocar um pouquinho também. Vamos lá. Obrigado, Nerva. Obrigado, Word Criativo Day. Obrigado, Johnny Day. Obrigado, Stay Studios. Obrigado, Felipe Reale. Obrigado a todos. Obrigado. E, gente, é isso que eu queria passar de mensagem, essa coragem de errar. Eu não sabia tocar nenhuma música dessa agora e não sei. Tô fazendo agora, tô metendo louco numa palestra. A gente tem que ter essa coragem, entendeu? Poderia ensaiar, fazer. Não tive tempo. Tive uma horinha resolvendo as coisas. Como CEO, a gente às vezes fala, tem muita coisa legal, mas a correria do dia a dia engole a gente. E, cara, tem que ter coragem. Eu falo assim, eu fiz algumas coisas aqui, meio errando de propósito, mas para mostrar para vocês que o que acontece. Se a gente não tivesse a coragem de errar em público, a gente está fadado àquilo que eu falei da gente ser substituído. A gente só vai ser substituído por um robô se a gente agir que nem um robô. Isso é meio clichê, eu acho meio chato, mas é isso. Então eu faço um convite a essa reflexão, porque você venha, cara, dá a cara, tá vendo? Eu posso errar um monte de nota aqui, ninguém vai me julgar, ninguém vai me tacar uma pedra, entendeu? E a gente vai conseguir construir uma coisa legal. E agora, eu fiz a apresentação na hora, não sei o que tá vindo nos slides, eu tô tomando uns sustos aqui. E é isso que eu falo, viva a autenticidade. Pô, eu poderia vir aqui e falar o dia inteiro de inteligência artificial, que é o nosso dia a dia, sobre automações, sobre como a gente melhora NPS, Net Promoter Score, retenção de cliente, quando as pessoas ligam, mas eu falei, cara, não, eu vou fazer uma coisa mais light, mais de boa. E é isso, galera, todo mundo que ouviu aí, curtiu essa brincadeira, muito obrigado, e é isso. Olha.